Olá, olá, olá! Estamos todos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, alegria, dia 2 do jejum gestar. Me posicionei para fazer essa série de lives por aqui para deixar registrado esse tempo, e eu creio que, assim como eu, tem pessoas que não têm esse conhecimento, né? Que existem as obras da carne e os frutos do Espírito, e que nós estamos sendo formadas no corpo de Cristo pelo nosso Pai. E afinal de contas, o que é a alegria? Alguém sabe dizer? Comenta aqui. Eu tô pelo YouTube e tô também pelo TikTok. Alguém comenta aqui, sabe me dizer o que é, afinal de contas, a alegria? É um sentimento? É uma emoção? O que que é? Hum? Conta aqui pra mim. Às vezes a gente tem uma coisa de confundir todas as coisas, sentimento, emoção, pensamento, a gente confunde tudo, bota tudo no mesmo saco e acha que, né? Ai, ai, vamos lá. O que é a alegria? Na língua portuguesa, a alegria descreve um estado de contentamento, satisfação, júbilo ou regozijo. A palavra alegre chegou ao português a partir do latim alacer. Alacer, alacer. Com o sentido que alguém vivo, animado, disposto e cheio de vigor. Estão me acompanhando? Tá bom, então. Essa origem já traz uma chave muito bonita para nós. Alegria não é apenas rir, é possuir vivacidade interior, ter ânimo e vida circulando por dentro de nós. Na Bíblia, a palavra traduzida como alegria, anotem aí, a palavra traduzida como alegria em Gálatas 5:22 é o substantivo grego chapá, chará, que comunica alegria, regozijo, contentamento e aquilo que se torna motivo de alegria. O texto ele apresenta essa alegria como parte do fruto produzido pelo Espírito Santo na vida de quem caminha com ele. Então, o fruto do Espírito, ele é produzido em nós, ele é formado em nós. Quando a gente fala que a gente faz parte do corpo de Cristo, é porque nós estamos sendo formados no corpo de Cristo. Nós ainda não estamos prontos. Porque quando estiver pronto, já era, já foi, né? Aí em Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é alegria. O fruto, alegria, se ele é um fruto, onde ele nasceu? Onde ele nasceu? Vocês já se perguntaram? Por que a Bíblia chama a alegria de fruto? Comenta aí. Por que tu acha que a Bíblia ela chama a alegria de fruto? O fruto não é algo que é colocado artificialmente em árvore. Ele é o resultado visível de uma vida que está sendo alimentada por dentro, dentro de nós. Então, quando a gente fala do fruto do Espírito, é porque antes de ser um fruto, ele foi formado, ele foi desenvolvido em algum lugar. E quando a gente fala do corpo de Cristo, é algo que está dentro, não que está fora de nós. Reino de Deus também é algo que está dentro, não está fora de nós. Não é um lugar lá, é um lugar aqui. Entendem? Pode ser interpretado de várias formas. Gente, interpretar é uma coisa, ter o discernimento é outra. Sentimento é uma interpretação da realidade. Entende? E ter o discernimento de algo é uma coisa totalmente diferente. E aqui eu não falo de religião. Por isso que, e tu tá certo, porque cada religião tem uma opinião, por isso que eu não tenho religião.
E nem tenho opinião, eu só falo a verdade. Eu ando com a verdade, então eu falo a verdade. Eu não falo de religião aqui. Enfim, vamos seguir, mas eu quero que vocês continuem interagindo comigo. Vamos gerar energia e trocar ideias. Seguindo. Por isso, a alegria do espírito não é uma máscara que a gente coloca para parecer bem, entende? A gente não vai colocar uma máscara que eu tô alegre hoje, não. É algo que é formado, gerado dentro de nós. Quando é gerado e formado dentro de nós, eu sou alegre. O que rouba nossa energia, nossa alegria? É a falta de presença. Porque eu só gero frutos do espírito quando eu estou na presença. Se eu estou distraída, ou se eu estou no passado, vivendo de passado, ou se eu estou vivendo de futuro, eu não estou no presente. E é no presente que nós geramos os frutos do espírito, de dentro para fora. Também não é fingir que não sente tristeza, luto, cansaço ou frustração. A gente não está aqui falando que a gente tem que fingir sentir alguma coisa. Não. A gente deve sentir todas as coisas e interpretar elas e governar sobre elas. Eu sinto as coisas porque eu estou viva, mas eu não sou as coisas que eu sinto. Entende? Através da presença, eu gero os frutos do Espírito e governo sobre as obras da minha carne. Entende? É possível ter o fruto da alegria e ao mesmo tempo atravessar dias de dor? Paulo, ele não ensina que o cristão viverá sempre em uma emoção agradável. Não tem como estarmos seres humanos e não atravessarmos ciclos e processos de dor. Não tem como, porque nós estamos humanos. Tem coisas que nos agradam e tem coisas que nos desagradam. Agora, o que vai mudar o jogo, o que vai mudar o game, é se eu vou sentir as coisas e vou tomar as coisas como verdade em minha realidade, porque não é a realidade. O que eu sinto não é quem eu sou. O que vocês sentem não é quem vocês são. Entende? Então, é bom sentir medo, é bom sentir raiva, é bom sentir angústia, porque como é que tu vai governar sobre as coisas que tu não sente? Tem pessoas que estão dentro de igreja, dentro de religiões e doutrinas, que negam o que sente por medo de ir pro inferno. Gente, peraí. Não, né? Não. A gente não pode negar o que a gente sente. Deus, ele não consegue trazer uma cura para uma coisa que a gente não reconhece que tem. Entende? A gente não é curado enquanto a gente não reconhece que tem alguma coisa para curar. O filho e a filha amada de Deus não nega os problemas, pelo contrário, não foge das emoções que não consegue governar e lidar. A gente reconhece diante de Deus que a gente tem coisas para resolver dentro da gente e começa uma jornada com Cristo para conseguir alinhar essa bagunça que a gente esteve. Não estou aqui falando que eu sou perfeita e estou longe disso. Mas o que eu estou dizendo é que eu admito e reconheço todos os dias que eu sou falha, porque eu sou humana. Eu sou, não. Eu estou humana, mas a minha jornada é de aprendizado constante, todos os dias. Conhecer, reconhecer Cristo e andar com Cristo é todo dia. Não é só quando eu não estou bem. É todo dia. Não é às vezes, é todo dia. Entende?
Então, Paulo, ele ensina que quando vivemos pelo Espírito, ele começa a ser formado em nós através de um contentamento cuja fonte não está limitada às nossas circunstâncias. Afinal de contas, eu não posso, isso é governo, autogoverno, eu não posso permitir que as circunstâncias, o que está acontecendo fora, interfere nas minhas emoções. É possível isso acontecer? Sim, 100%. Estamos aprendendo? Sim, 100%. Ai, Jesus. Eu pego na mão de Cristo todo dia, porque às vezes, assim, ó, misericórdia, baixa um ranço, assim, ó, que vocês não têm noção. Eu digo assim, ó, ainda bem que hoje eu aprendi a reconhecer todos os meus ranços e assim eu tô sendo lapidada e forjada todos os dias por Cristo, não por uma religião. Quando a gente começa a andar com Cristo, nele, ele nos ensina, porque ele nos forma, ele é o professor. Ai, ai. Em Gálatas 5:25, depois de apresentar o fruto, ele chama todos os cristãos, cristãos. Quem é que é cristão? Quem tem Cristo como centro. Ele não chama os evangélicos, ele não chama os católicos, ele não chama os espírita, ele não chama a galera da Umbanda, não. Nem o pessoal da ayahuasca, não. Não é doutrina, não é religião. Ele chama o cristão, todos os cristãos, a viver e caminhar pelo Espírito. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E Cristo aponta para quem nos criou. Ele nos guia, né, para a gente chegar em quem nos criou. Não é uma religião. O cristão, ele não tem religião. Eu sou cristã. Cristão não tem religião. Vou falar de novo. Cristão não tem religião. Cristão, o povo cristão tem como centro Cristo, como mentor o Espírito Santo. Não o pastor, o padre, o papa, o líder da igreja, não. Entende? A alegria é fruto porque nasce da presença de Deus. Ó, se vocês quiserem anotar aí. Tô gostando do engajamento de vocês. A alegria é um fruto. Fruto. Não tem uma fruta, poderia ter pego uma fruta, né? Mas a alegria é um fruto. Eu vou usar essa florzinha aqui, ó, como fosse a alegria, tá? É um fruto. Esse fruto, ele não nasceu aqui num pincelabim. Esse fruto, ele nasceu de algo. Da onde que ele nasce? Ele nasce da presença de Deus. Primeiro ponto, presença de Deus. O fruto, ele não nasce da depressão do passado e nem da ansiedade, preso, povo preso no futuro. Não, não. Da presença, primeiro ponto, presença de Deus. De novo, não de uma religião, de uma doutrina, de pessoas, é da presença de Deus dentro da tua casa. Por isso que a gente fala que o primeiro ministério que a gente recebe é a nossa casa, o nosso lar, tratar bem as pessoas que estão dentro da nossa casa. Porque se a gente não trata bem os de casa, a gente nunca vai tratar bem os de fora. Segundo ponto, que a alegria nasce da consciência de quem nós somos. Quando eu sei quem eu sou alegre. Eu sou a alegria. Eu não estou alegre. Eu sou alegre. Eu me alegro nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. Entende? A alegria, ela é fruto porque nasce da esperança, nasce da salvação, nasce da confiança de que Deus permanece conosco, nasce da compreensão de que nossa história não termina no momento difícil. A nossa história, ela nasce nos momentos difíceis. Eu estou aqui hoje forte e vulnerável com vocês
porque eu vivi muitos momentos difíceis. E vocês que estão aqui comigo, com certeza, não tenho dúvidas que vocês também viveram momentos difíceis. Entende? E Deus hoje está aqui para dizer para vocês que na vida nós teremos sim atribulações. Teremos. Ninguém está isento disso. Até mesmo porque como é que a gente vai aprender e crescer sem os desafios? Os desafios, os momentos difíceis, eles estão aí para serem vividos, experienciados, e que a gente tire bons aprendizados dessas experiências, desses momentos, e que a gente não repita mais eles. E se eles continuarem a se repetir, vou deixar aqui para vocês verem também. E se eles continuarem a se repetir, é porque tem algo que a gente precisa olhar e a gente não está olhando. De novo, a gente só consegue em Deus curar as coisas que a gente reconhece, que a gente sente, pensa. Entende? A alegria é uma emoção ou um sentimento? O que vocês acham? Conta para mim. Conta para mim. Sentimento. Vamos lá. Alegria é emoção ou sentimento? Vamos falar de emoção. A emoção, uma resposta do organismo diante de alguma coisa que acontece. Emoção. Ela pode envolver alterações corporais, expressão facial, impulso ao agir, atenção, mudanças na nossa respiração e nos batimentos, reação rápida a uma situação. Então, quando a gente está sentindo algo, não começou a sentir algo do nada. Entende? O ser humano é motivo por emoções ou é movido por emoções? Eu acho que tu botou ali errado, mas eu entendi. Eu entendi. Nós somos movidos sim por emoções, a gente reage sim e age por conta das. Olha os cabelos aqui, né? E a gente reage por conta das emoções, mas dependendo do jeito que a gente interpreta aquilo que a gente sente, a gente vai para um caminho, a gente vai para um destino. Eu sou um poço de emoção. Que bom, significa que tu tá vivo. Gosto de falar com pessoas vivas. Ai, gente, eu sou assim, tá? Sou assim mesmo. Por exemplo, ao receber uma notícia muito boa, o corpo ele pode reagir imediatamente. Os olhos abrem, o coração acelera, surge uma vontade de sorrir ou abraçar alguém. Então, o sentimento é uma expressão da emoção. Sentimento é uma interpretação daquilo que eu estou sentindo, que eu estou reagindo, como está reagindo dentro de mim. Então, a emoção é o princípio, o sentimento é o que vem depois. Entende? Eu posso reagir de maneiras diferentes conforme está o meu sistema de crenças e de curas internas. Por exemplo, se hoje um parente meu morrer, eu não vou me abalar. Porque eu hoje não trato mais a morte como algo ruim. Eu trato a morte como algo bom. Eu não vou sofrer porque a pessoa morreu. Porque ela vai estar bem melhor do que nós. Já cumpriu o papel, já cumpriu o propósito, foi lá dançar com Jesus. Então, eu vou celebrar que a pessoa partiu. E eu quero que as pessoas façam festa quando eu morrer. Quando esse corpo morrer, digamos assim, né? E sentimento, o sentimento ele pode ser entendido como uma experiência consciente e interpretada da emoção. Então, a emoção é o princípio. O sentimento é a interpretação da emoção. Entende? É quando a pessoa percebe o que está acontecendo dentro dela e dá um significado à experiência.
entendeu? O sentimento é o significado que eu dou à emoção. Bom, Ronaldo. Só que a gente já vive uma vida espiritual aqui, nesse plano. A eternidade é aqui e agora. Nós já somos espirituais. Só que a gente deixa esse corpo quando a gente cumpre o papel nesse corpo aqui. Mas a gente nunca deixa de ser espiritual. A gente nasce, vive essa jornada e deixa esse corpo 100% espirituais. Exatamente, nós somos seres espirituais. Nós estamos em um corpo agora físico, humano, mas nós somos espirituais. Então, a nossa jornada aqui é voltar para casa. Não para essa casa aqui, é para outra casa. Então, a emoção é o princípio e o que eu sinto, o sentimento é como eu interpreto a emoção. É quando a pessoa percebe o que está acontecendo dentro dela e dá um significado da experiência, entende? E a gente saber dessa informação é um divisor de águas na nossa vida, porque sentir é normal, sentir é humano. Agora, qual o significado que eu vou dar à emoção, à reação daquilo que eu tô sentindo aqui? Eu posso dar bons significados, eu posso dar significados ruins, depende do nível de maturidade que eu estou. O Espírito Santo desperta o nosso lado mais espiritual. O Espírito Santo, ele desperta. Ele fala, acorda. Acorda, tu sempre foi um ser espiritual, vamos voltar para casa agora? E se no meio da jornada, no meio do caminho, se fechar pessoas por nós que estão buscando por respostas assim como a gente está, que bom. E a gente vai voltando para casa cumprindo o nosso papel aqui como filhos e irmãos em Cristo Jesus. Então, a pessoa pode falar assim: eu estou alegre, eu estou triste, eu estou com medo. Na neurociência afetiva, alguns autores diferenciam a emoção como um estado que envolve respostas funcionais, corporais e comportamentais, enquanto o sentimento é a experiência consciente dessa ativação. Mas a distinção é uma ferramenta de compreensão, não uma fronteira absoluta aceita por todas essas abordagens. Entende? Então, para completar essa primeira parte aqui, a emoção acontece no organismo, no corpo. O sentimento é como eu percebo, interpreto e nomeio essa experiência. Anotaram aí? Anota. Anota. Depois eu vou fazer um corte desse encontro nosso, porque ficou especial. Então, a emoção acontece dentro de mim. É o princípio. E o sentimento é como eu percebo, interpreto. Nossa, interpretar, eu tô fazendo uma leitura do que está acontecendo. Porque eu estou sentindo. E eu nomeio essa experiência. Eu dou um nome para isso. Eu posso chamar de medo, eu posso chamar de alegria, eu posso chamar de amor, eu posso chamar de tristeza, eu posso dar o nome que eu quiser. Depende do nível de maturidade emocional que eu estou no momento. E qual é a diferença entre sentir alegria e estar feliz? Vocês sabem responder? Qual a diferença entre sentir alegria e estar feliz? Alegria e felicidade muitas vezes são usadas como sinônimos. Os próprios dicionários, eles aproximam essas palavras. Portanto, não existe uma regra linguística rígida dizendo que uma sempre é momentânea e a outra sempre é permanente. Não. E dentro da reflexão que eu vou trazer agora para vocês, vocês vão conseguir fazer uma distinção muito útil, digamos assim. Sentir ser feliz, normalmente está ligado a uma experiência agradável, algo que deu certo, alguém que nos reconheceu, quando a gente recebe uma boa notícia, quando a gente conquista alguma coisa,
quando estamos em um ambiente agradável, quando os nossos desejos foram atendidos. Essa felicidade pode ser legítima e boa, mas ela costuma oscilar conforme a experiência que a gente está vivendo. E ter a alegria do espírito, é permanecer conectada a uma fonte. E aí a gente vai entrar em algo mais profundo. Porque ter a alegria, quando eu estou na presença, eu sou alegre. Porque eu me permito permanecer conectada a uma fonte. E a fonte, ela não é humana. Ela é celestial, porque a nossa identidade, ela é celestial. A mulher, ela pode não estar feliz com o que ela está vivendo. E ainda assim conservar esperança, confiança e comunhão com Deus. E eu já fui essa mulher. Ela pode falar assim, ó, não estou feliz com essa perda. Ou outra, não estou feliz com este processo. Não estou feliz com o que aconteceu. Mas minha dor não anulou a presença de Deus. A minha identidade e nem a minha esperança. Então, as experiências que eu vivo, elas não ditam quem eu sou, não mudam a minha identidade, porque filho, ele é ontem, ele é hoje, ele sempre será filho. O que acontece comigo e o meu comportamento diante do que acontece comigo não muda a minha identidade, não muda quem eu sou, não muda quem vocês são. A alegria do espírito não significa gostar do sofrimento, significa que o sofrimento não recebe autoridade para definir toda a nossa existência. Certo? A alegria não é euforia. Não é euforia. A euforia, ela é intensa, expansiva e geralmente passageira. Eu fico eufórica e daqui a pouco passa. Não é isso. A alegria não é euforia. A alegria do espírito, ela pode ser silenciosa. Eu vou dar uns exemplos. Por exemplo, gratidão em um dia comum, esperança em meio à espera, força para continuar, capacidade de reconhecer o bem, confiança em meio à incerteza, descanso por saber que Deus está presente, liberdade para celebrar o crescimento de uma outra pessoa. Isso mesmo, Deus é uma fonte que nunca cessa. Isso aí. Isso aí. Às vezes a mulher alegre não é aquela mulher que está falando mais alto, e nem a mulher que está. Não. Às vezes é a mulher que está atravessando uma luta sem permitir que a amargura ocupe o centro do coração dela. E maturidade é sobre isso. É a gente passar por desafios e não permitir que esses desafios roubem a presença, roubem a nossa esperança, roube os frutos do Espírito que Deus está formando em nós. A alegria, ela nasce em Deus. E se nasce em Deus, por parte dele, por parte do Pai, é formado em nós. Em João 15, Jesus fala sobre permanecer nele, guardar os mandamentos e permanecer em seu amor. Aí depois disso ele declara assim: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, 11. Esse é, na minha percepção, o versículo mais forte para conduzir o dia de hoje. Dia à noite, né? Porque hoje eu fiz à noite por conta do domingo. Amanhã provavelmente eu vou fazer na parte da manhã, eu ainda não sei, eu tô meditando nisso. E ele fala, né? A minha alegria esteja em vocês. A minha alegria esteja em vocês, em vocês, em vocês. A fonte não é o cenário. A fonte não é o cenário, a fonte é Cristo.
A alegria nasce da permanência. Primeiro nós permanecemos em Cristo, depois aquilo que existe nele começa a ganhar forma em nós. Olha que coisa mais linda. Aquilo que existe nele começa a ganhar forma em nós, porque já existe nele. E como nós estamos sendo formados no corpo de Cristo, a partir do que já existe nele, discorre sobre nós como rios de águas vivas. A alegria pode ser escolhida? Será? E aí? Sim ou não? Digita nos comentários. A alegria, ela pode ser escolhida? Sim ou não? Vamos lá, vamos lá. Nós não conseguimos ordenar o corpo que produza instantaneamente uma emoção agradável. Isso não é possível. Uma mulher, ela nem deve se sentir culpada porque está triste. Nós nunca podemos nos sentir culpadas por estar triste, cansada ou emocionalmente abalada. É natural a gente sentir essas coisas. A diferença é como eu estou lidando com isso. Eu não preciso como eu falei antes, colocar uma máscara e fingir que tá tudo bem. Não, não é sobre isso. É se permitir sentir o processo. Bom, eu tô triste. Eu não vou aumentar essa tristeza, mas eu vou sentir isso, eu vou acolher isso. Por que eu tô triste? Sabe? É aprender a interpretar as coisas e lidar com as coisas, porque afinal de contas, eu não sei vocês. Se vocês estão aqui comigo é porque provavelmente vocês também não aprenderam a lidar com as emoções de vocês assim como eu. Eu não aprendi a lidar com as minhas emoções, eu estou aprendendo agora. Então, se a gente não aprendeu, e se isso está disponível agora para a gente aprender, bora aprender, né? Aprender juntos, juntos, juntos. Então, a gente não pode nunca, jamais se sentir culpada por sentir as coisas. Agora, nós devemos sentir, nos permitir sentir as coisas, porque está tudo bem. Acolher os nossos sentimentos, amar os processos, não querer ficar nos processos, mas amar os processos, ser gratas por conta das coisas que acontecem na nossa vida. Então, a gente pode cultivar ambientes que favorecem a alegria. A mulher, ela tem capacidade de cultivar ambientes que favorecem a alegria. Ambientes dentro da gente, tá? Dentro da gente. A alegria é uma emoção que pode surgir espontaneamente em momentos bons. Sim, sim. A emoção é um princípio. Como a gente vai reagir às coisas é que muda o cenário. Agradecer, lembrar da fidelidade de Deus, são ações que a gente pode ter, isso a gente está falando agora de governo, ações, movimentos que a gente pode fazer para que a gente favoreça a alegria. Celebrar pequenas conquistas, às vezes a gente não celebra as pequenas conquistas. A gente deve celebrar tudo, as pequenas, as médias, as grandes porte. Interromper a murmuração, reclamação, porque tudo que sai da nossa boquinha santa, a gente vive, acontece. Entende? Reconhecer o que permanece bom. Reconhecer. A gente, principalmente mulheres, não vou falar dos homens, mas as mulheres geralmente têm uma dificuldade de reconhecer os seus esforços e as pequenas conquistas. Nossa, hoje eu consegui tomar mais água. Entendeu? Hoje eu consegui tomar mais água. Uhul! E é isso. Servir, adorar, permanecer na palavra, conviver com pessoas que produzem vida, o ambiente que nós estamos, ele sempre vai determinar quem a gente vai ser ou quem a gente é, sempre. Se algo hoje te incomoda no ambiente que tu tá, vaza. Ah, mas eu conheço a vida inteira, vaza. Ah, mas é minha amiga desde a infância, vaza.
Vaza, sai, vai embora, vai crescer, vai ser feliz, be happy. Saí de casa com 15 anos. Foi a melhor escolha, a maior decisão que eu tomei na minha vida. Melhor de todas, uma das melhores. A segunda foi casar com meu marido, né? Ah, essa por essa ele não esperava. Essa ele não vai saber, ele tá viajando. Ai, Jesus! Cuidar do corpo, do sono e da alimentação. Conviver com pessoas que produzem vida. Gente, vamos lá. Quanto tempo eu espraguejei cuidar da alimentação. Hoje eu dou uns ranço, mas eu celebro. Porque quantas curas eu já conquistei somente com a consciência de cuidar do meu corpo, do meu sono e da minha alimentação. Hoje eu não tomo nem remédio mais para dormir. Parar de alimentar comparações. Quem compara, para. Quem compara, para. Aí Paulo ele escreve assim: alegrem-se sempre no Pai. Sempre no Pai. Alegrem-se. Alegrem-se no Pai. Não nas pessoas, no Pai. Filipenses 4:4. Aqui ele fala, é um chamado não para celebrar tudo o que acontece, mas para manter em Deus a fonte da nossa esperança e do nosso regozijo. Regozijo. Entende? A nossa postura deve ser de oração, não como pedinte, mas como filho, de gratidão, paz e guardar sempre o nosso coração e nossa mente para Deus. E isso nós devemos fazer todos os dias. É um movimento intencional que toda filha amada, todo filho amado de Deus deve fazer todos os dias. Não é só quando a gente sente no coração. Porque o coração, ele é enganoso. O coraçãozinho da galerinha é enganoso. Então a gente precisa cuidar do nosso coração, porque ele muitas vezes nos desvia dos caminhos, coloca em pessoas expectativas que a gente só deve colocar em Deus, e nem em Deus a gente deve criar expectativa, porque ele sempre vai superar tudo que a gente pode imaginar e criar na nossa cabeça. Então a gente não deve criar expectativa para nada, nunca, jamais. E se a gente criar, a gente se lasca, literalmente. Ó, nem sabia se eu podia fazer esse gesto, mas sou eu e vai ser assim mesmo. E fique em paz. O que se opõe à alegria? Você sabe me falar? O que se opõe? Duas palavrinhas mágicas: murmuração e amargura. A tristeza não é pecado. E não é o contrário espiritual da alegria. Jesus, ele chorou. Pessoas cheias de fé experimentaram luto e angústia. Ó, prestem atenção. Experimentaram. Experiência. Então, nós vamos sim experimentar vários sentimentos, várias emoções. A questão aqui não é sentir a tristeza, é experimentar os sentimentos, mas não alimentar eles, os ruins, digamos assim, né? Porque alimentar a tristeza traz mais tristeza. Se a gente alimenta o amor, que é um fruto do espírito, se a gente alimenta a alegria, isso cresce em nós. Por isso que inteligência emocional é sobre a gente escolher aquilo que a gente vai alimentar, que está sendo gerado em nós. Ou a gente nutre os frutos do espírito, ou a gente nutre as obras da carne. A gente escolhe, nós somos filhos, e filho ele é livre para fazer o que ele quiser. E quando eu sou filho e eu entendo quem eu sou, eu vou alimentar os frutos do Espírito e não as obras que a minha carne quer fazer. Ai, gente. Qual é o perigo? Qual é o perigo? Se a gente alimenta, por exemplo, vivi uma experiência de tristeza.
O problema de alimentar essa experiência é que eu vou sair da tristeza, já vou entrar na reclamação, e daqui a pouco eu já estou me comparando, e daqui a pouco eu já caio na ingratidão, e daqui a pouco já vira um ressentimento, e daqui a pouco eu já estou me vitimizando, e daí eu já não consigo, estou incapaz de celebrar os bons momentos da minha vida, e daí daqui a pouco eu já estou focando na falta, e daqui a pouco eu estou criando uma expectativa de algo externo que precisa mudar para que a minha vida tenha valor. Olha isso! Meu Deus do céu! Olha como é pesado quando a gente alimenta a tristeza. Eu trouxe apenas um exemplo. Trouxe apenas um exemplo. Um exemplo. A tristeza, ela precisa ser acolhida. Acolhida. Não alimentada. Tem diferença. Ó, para que essa flor fique bonita, ela é uma flor artificial, né? Uma folhagem artificial. Mas para que ela fique sempre bonita, se ela fosse viva, eu precisaria dar alguns nutrientes para ela, dar água para ela. Assim eu iria estar nutrindo ela para ela permanecer assim, bonita. Entende? Diferente de acolher. Ó, eu acolho. Então, a tristeza, ela deve ser acolhida e não alimentada e nutrida. Porque se eu alimentar a tristeza e nutrir ela vai crescer, ela vai ficar bem viva. E ela não deve crescer, ela só deve ser acolhida. Eu acolho a tristeza, reconheço que eu estou triste, vivo o processo da tristeza e fim. Não alimento ela. Certo? Conseguiram me acompanhar pela reação da Nayara, ela entendeu. Coisa boa. E diferente da amargura. A amargura, ela precisa ser confrontada. A tristeza diz assim, ó, isso doeu. Ok, senti a dor. Vivi o processo de dor, tchau, fim. Acolhi, senti, vivi experiência, fim. Não vou alimentar isso para que isso não cresça em mim. A amargura, ela fala assim, ó, por causa disso, não vou mais reconhecer que coisas são boas. Não vou reconhecer que nada é bom, não quero mais saber. Isso é amargura. Amargura é a consequência de tu alimentar a tristeza. Tu se torna uma pessoa amargurada. Reclama, se compara, é ingrata, tem incapacidade de celebrar as coisas, cria expectativa nas coisas. Isso é ser uma pessoa amarga, porque ela alimentou a tristeza. A tristeza, ela cresceu e se tornou a amargura. Entendeu? Então, a tristeza, ela deve ser acolhida, não nutrida, para não virar uma amargura na nossa vida. Aquelas pessoas amargas. Elas não são amargas porque elas escolheram, é porque elas não governaram a tristeza. Elas alimentaram a tristeza, se enfiaram dentro da tristeza, a tristeza virou a identidade da pessoa. Então, quando Jesus fala que a gente deve amar uns aos outros, é por conta disso. É porque a pessoa, ela viveu uma experiência de tristeza, ela alimentou a tristeza e entrou num buraco e ela não sabia lidar com isso. Afinal de contas, eu estou aprendendo a lidar com sentimentos aos 38 anos. Imagina uma pessoa que nunca acessou as informações que a gente está acessando hoje em dia. Hoje em dia, gente, a gente tem a informação, o conhecimento na palma das nossas mãos. E vocês estão aqui no domingo à noite, escolhendo, investindo o tempo de vocês para escutar o que eu estou trazendo para vocês. Então, nós podemos escolher, nós somos livres para escolher onde a gente vai investir o nosso tempo. E parabéns para vocês que estão aqui nessa live agora, investindo o tempo de vocês para aprender a diferenciar o que é o quê, ter clareza do que é o que é sentimento, o que é pensamento, o que é emoção. E não alimentar mais os sentimentos que vocês estão interpretando, mas acolher eles, sentir, viver eles e, enfim, tchau.
como fosse uma passagem, assim, ó. Passou. Passou, viveu, tchau, uma experiência. Enfim. A alegria do espírito não silencia a dor. Ela impede que a dor se transforme na única verdade da nossa história. Porque a dor não é uma verdade da nossa história, foi só uma experiência que a gente viveu. E a gente pode escolher parar de carregar isso ou continuar carregando até que isso vire uma doença. E aí, as pessoas que aparecem com enfermidades no corpo, na carne, é porque emocionalmente não governou alguns sentimentos, algumas emoções, e espiritualmente nem se fala, né? O carro desgovernado. Não tô aqui para julgar, eu já fui essa pessoa. Por isso que eu digo, quem sou eu para julgar? Eu já estive nesse lugar e ainda estou em alguns lugares, eu estou aprendendo. Aprendendo, nós estamos sendo formados no corpo de Cristo, formadas. Muitas mulheres adiaram a alegria. Muitas mulheres adiaram a alegria. Por quê? Aquela frase assim, ó. Eu vou me alegrar só quando emagrecer. Quando o meu casamento mudar. Quando eu tiver dinheiro. Quando os meus filhos estiverem bem. Quando o meu chamado acontecer. Quando alguém reconhecer meu valor. Daí fica adiando os seus momentos, as suas experiências de alegria. Mas eu posso governar sobre as coisas e hoje, decidi me alegrar no meu processo de emagrecimento, celebrar no meu processo de emagrecimento. Não esperar o meu casamento mudar para eu celebrar. Hoje eu escolho ter uma atitude dentro do meu casamento, do meu relacionamento com meu marido e me alegrar diante disso. É sobre o que a gente faz hoje, não o que a gente vai fazer amanhã. É no hoje que a gente vive o que Deus reservou para nós, o que está disponível para nós, não é no amanhã. Porque sem nem perceber, a gente coloca a alegria sempre no futuro. Porque quando eu for tal coisa, quando eu fizer tal coisa, porque quando eu morar mais perto de uma academia eu vou treinar, porque quando eu tiver a melhor roupa eu vou fazer, quando eu tiver a melhor panela eu vou fazer, porque quando eu tiver sempre adiando a alegria. E Deus está nos convidando para viver o presente em alegria, porque quando a gente está em presença, na presença de Deus, a gente celebra e a gente é alegre. Porque a nossa identidade ela é os frutos do Espírito, não vai ser. E nós estamos deixando de ser aquilo que o mundo falou que a gente era. Nós estamos nos desidentificando das obras da carne, de todas as coisas, porque todo dia a gente deve aceitar Jesus. Todo dia. Não é quando a gente se batizou, é todo dia. Porque senão a gente vai ser só uns crentes de meia pataca. E não Cristo, cristão. Porque o verdadeiro cristão, que é cristocêntrico, que tem Cristo como o seu mentor, o seu guia de jornada, todo dia ele aceita Cristo. Não, lá no passado, no presente a gente aceita Jesus todos os dias, a gente aceita Cristo todos os dias. Entende? Que a gente pare de colocar a nossa alegria no futuro e comece a colocar a nossa alegria no presente. Porque Deus, ele não deseja apenas dar à mulher motivos externos para se alegrar. Ele deseja formar nela uma fonte interior. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Como é que eu vou dar um fruto da alegria se eu não tenho esse fruto? Não estou alimentando ele todos os dias. Eu alimento amargura, ressentimento, incerteza. Não tem como eu dar algo que nem eu tenho. Por isso que a maioria das mulheres estão sempre devendo. Fala que é, mas não age como quem é.
Gol bolinha, fumaciando, pneu careca. Dá para ver de longe quem é e fala que é. A gente consegue ler de longe. De longe. E isso que eu estou trazendo aqui, compartilhando com vocês, não é acomodação, é maturidade. A mulher madura, ela continua construindo, trabalhando e buscando transformação todos os dias. Não é só de vez em quando, todos os dias. Porque todos os dias a gente bebe água, a gente vai no banheiro, a gente escova os dentes, a gente toma banho. Eu tomo banho todos os dias, pelo menos, né? Não sei vocês. Mas eu tomo banho todos os dias. Então, todos os dias, nós devemos construir e desconstruir. Entende? E a gente não entrega uma conquista futura. Não entrega para o futuro aquilo que a gente deve conquistar no presente. Jamais. Jamais. A alegria e a gratidão caminham juntas, assim, ó, coladinhas. Porque quando eu sou grata, eu olho para minha vida, meu Deus, obrigada, Jesus. E aí vem o sentimento, a emoção, a alegria, o fruto do Espírito. Ele queima em mim. Por isso que a gratidão é uma chave. É uma chave de acesso. Mas gratidão e alegria não são a mesma coisa. Embora a gratidão seja uma chave poderosíssima. A gratidão, ela reconhece. Existe algo que eu recebi e pelo qual eu posso agradecer. A alegria responde assim: eu me regozijo no bem, na presença e na graça que eu reconheci. Percebam a diferença. A gratidão pode se tornar uma prática que reposiciona a nossa atenção, não porque nega o que ela está faltando, o que está faltando, mas porque impede que a falta apague aquilo que ainda existe. Então, o versículo principal para o dia de hoje é João 15:11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Completa. E não faltando. Então, nós estamos sendo formados, existem frutos sendo formados em nós. Quando finaliza ali a passagem, seja completa. Então, nós estamos em processo de completude. João 15:11. E eu posso trazer um outro versículo para complementar esse nosso estudo, que é: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Certo, gente? Aqui nesse texto, Abacuque, que é um profeta, ele foi um profeta, é e sempre será. Não começa a desfocar, Creslane. Ele revela a diferença entre a alegria e a circunstância. Ele não nega a escassez, mas ele decide que ela não determinará a fonte da sua esperança. Então, a gente não pode jamais negar as coisas, mas a gente pode ter a postura, o posicionamento de decidir que isso não vai determinar a fonte da nossa esperança. Entende? Então, se perguntem no dia de hoje: eu tenho permitido que as minhas circunstâncias determinem completamente o meu estado interior? Eu tenho permitido que o que acontece determine, o que acontece fora determine o que eu sinto aqui dentro? O que eu tenho alimentado que enfraquece a minha alegria? Murmuração, comparação, amargura, ingratidão? Porque todos os sentimentos que a gente permite entrar no nosso coração e a gente foca neles, eles crescem. O que é focar neles? É alimentar eles.
Porque tudo que a gente foca expande, cresce. São os alimentos espirituais. Então, o ser espiritual, ele sabe que tudo que ele vai focar vai expandir. Tudo. Se eu focar em desenvolver os frutos do espírito, isso vai crescer, vai expandir em mim. Agora, se eu focar no contrário, murmuração, comparação, amargura, ingratidão, essas coisas vão crescer também. Porque nós somos os observadores, nós somos a consciência que observa. Nós estamos todo o tempo projetando aquilo que a gente pensa. Pensa, cria, imaginação. E aí caiu, desceu pro coração, lascou. Aí a gente vive exatamente o que a gente criou aqui, ó. E nem percebe. Outra que é muito boa para a gente meditar. Qual a manifestação da bondade de Deus ainda está presente na minha vida, mas que eu parei de perceber? Porque Deus manifesta a bondade dele o tempo todo. Só que a falta de presença, a falta de presente faz com que a gente pare de perceber a manifestação e a bondade de Deus a todo momento da nossa vida. E aí a gente entra na murmuração, na reclamação e esquece que a gente tem a vida. Que a gente não tá num hospital lá quase morrendo, a gente tá vivo. Então tu já tem um motivo para celebrar hoje, porque tu não acordou no hospital, tu acordou na tua casa. Tu tomou um chimarrão, tu tomou uma água, tu te alimentou, tomou um banho quente. Então a gente já tem inúmeros motivos para agradecer, para celebrar, para se alegrar no dia de hoje. Meu Deus. Aí outra reflexão, que alegria eu tenho adiado para o futuro, quando Deus está me convidando a encontrá-la nele hoje. Nele eu encontro a alegria. Quando eu estou em estado de presença, eu consigo perceber que eu tenho muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. E tudo que eu foco expande. Eu quero fazer uma declaração junto com vocês no dia de hoje. Prega as mãos, gera energia assim, ó. E declara: eu não dependo apenas de circunstâncias favoráveis para reconhecer a bondade de Deus. A minha tristeza, ela pode ser acolhida sim, mas não governará toda a minha história. Eu renuncio à murmuração, à comparação e à amargura. Eu escolho permanecer em Cristo, porque nele está a fonte da minha alegria. E o Espírito Santo, ele forma em mim uma alegria verdadeira, madura e constante. Hoje eu reconheço a vida, a graça e a presença de Deus em mim. Já é. Amém. Amém, 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 amém. E anotem essa frase para vocês. A felicidade, ela pode visitar você, por causa de uma circunstância, mas a alegria do Espírito passa a habitar em você porque Cristo permanece em você. Vou repetir? Eu vou repetir. A felicidade pode visitar você por causa de uma circunstância. Eu posso estar feliz por conta de uma circunstância, mas a alegria do Espírito, ela começa a habitar em mim, a habitar em nós, em vocês, porque Cristo, ele permanece em nós. Cristo permanece em nós. E nós, quando a gente escolhe permanecer nele, a alegria passa a habitar o nosso corpo. Certo, gente? É isso. Foi uma honra servir a todos vocês nessa noite. Uma honra.
Tem alguma coisa que vocês queiram trazer para esse momento? Eu não consegui acompanhar muito vocês aqui, porque senão ia sair muito do foco e a gente ia entrar mais à noite ainda. E a ideia é, no máximo, a gente ficar aqui 1 horinha para eu trazer os frutos do Espírito. Hoje é o dia 2 do jejum gestar. E amanhã ainda não sei a hora que eu vou trazer o fruto de amanhã, que é a paz. Então, obrigada, eu que agradeço a presença de vocês. Eu vou colocar ele na bio depois, tanto aqui do TikTok, e vou fazer a live programada no YouTube, para que apareça para vocês o momento que eu iniciar a live, certo? Foi muito necessário, adorei. Obrigada, meu amor. É isso, estamos juntas, estamos juntos nessa caminhada, nessa jornada de fé, de esperança. Nós não estamos perfeitas, mas nós estamos sendo formadas no corpo de Cristo. E eu creio poderosamente na salvação de toda essa geração. E é diante de todas as coisas que a gente está fazendo e dos posicionamentos que a gente deve fazer nesse tempo que muita gente vai ser salva para a verdade. E não para uma religião, não para uma igreja. Eu não condeno nenhuma igreja, nenhuma religião, longe disso. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, pelo contrário. Coisa boa que pessoas se levantaram para falar de Jesus. Mas agora chegou o tempo de pessoas se levantarem para falar das experiências as experiências que estão vivendo com Jesus. Porque de nada adianta a gente falar que conhece Cristo e não ter uma cura para compartilhar com os nossos irmãos. Porque toda cura que é gerada e formada em nós, ela sai como uma verdade e um antídoto para outra pessoa. Então, abram a boca de vocês, falem o que as curas, as libertações, todos os processos que vocês estão vivendo com Jesus, não tenham vergonha de abrir a boca e falar. Porque o mal, ele não tá nem aí. Não tá nem aí para o que está acontecendo. Ele está disseminando o mal. Então, que a gente se posicione nesse tempo para disseminar o bem. Certo, gente? Abrem a boca de vocês, falem. Falem, falem tudo, falem, falem, falem. Falem as bênçãos. Falem tudo que vocês estão vivendo. A nossa fala é necessária nesse tempo, certo? Até amanhã.